Aleluia. Amados, eu creio que muitos de nós conhecemos a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, ela traz algumas revelações muito proféticas acerca de muitas coisas. Muitas vezes nós lemos rapidamente, não percebemos os segredos espirituais que existe aqui em Lucas 10, na parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém, um homem que ia em direção a Jericó. Não sei se você sabe, mas Jerusalém fica num dos lugares mais altos de Israel. Aleluia. É um lugar assim maravilhoso. Eu creio que o Senhor nos dará ainda condições de nós montarmos uma bela caravana para Israel, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Queridos, então, em Jerusalém, um homem, ele sai de Jerusalém para Jericó, e ele vai descendo, diga comigo, descendo, porque se Jerusalém é alto e Jericó é baixo, então ele está descendo. Aqui esse homem, ele desce, e nessa jornada de descida, ele é atacado por salteadores, por ladrões. Eles o espancam, e eles o deixam quase morto. Ele fica jogado à beira do caminho. Estes salteadores roubam tudo que este homem tem. Eles ferem o homem, eles machucam o homem, eles humilham o homem, eles jogam o homem no chão. Quem está comigo, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que então passa por aquele caminho um sacerdote, passa por aquele caminho e ignora o homem. Passa um levita que também ignora o homem e segue o próprio caminho. Mas a Bíblia diz que pelo mesmo caminho um samaritano, que a Bíblia não diz o seu nome, só diz que ele era um bom samaritano. Ele não era um samaritano, ele era um bom samaritano. Alguém que iria fazer uma grande diferença na vida de alguém que estava à beira do caminho, quase morto, que parecia morto, que foi ignorado pelo sacerdote, que foi ignorado pelo levita, mas um bom samaritano, aquele homem caído à beira do caminho, chama a sua atenção. Aleluia. E então a Bíblia diz que neste mesmo caminho, um samaritano interrompe a jornada dele, desce do seu cavalo, ele desce de sua montaria e ele vai de encontro a um homem que parece morto. Parece que ele não tem vida, parece que ele não respira mais. Mas aquele bom samaritano, ao descer de sua montaria, ele se aproxima do homem que está ferido. E ao se aproximar de um homem ferido, ele percebe que aquele homem que parece morto, só parece. E como aquele homem percebe? Porque ele se aproxima. Aleluia. E quando ele se aproxima, o que ele percebe? Que o homem ainda respira, uma respiração frágil e fraca, mas ainda respira. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ele coloca o seu ouvido no peito daquele homem, que ele percebe que o coração ainda está batendo fraco, mas o coração ainda bate. E aquele homem é impelido por uma grande compaixão. Aquele homem tinha compromissos, aquele homem tinha responsabilidades, mas ele para o compromisso, porque ele percebe que alguém está à beira do caminho. Quantas vezes no nosso ativismo nós não percebemos pessoas que estão à beira do caminho? Não percebemos por quê? Porque estamos com pressa de chegar aos nossos compromissos. Mas uma alma, uma vida vale mais que o mundo inteiro.
E quando eu entendo isso, como o bom samaritano entende isso, o nome do homem não é citado, mas o seu feito é notório, que chega até nós nesse dia 7 de dezembro de 2025. Mais de 2000 anos passaram, mas a história deste homem está sendo ministrada e falada neste dia. Por quê? Porque é relevante. Porque para Deus uma vida é relevante. Você está aí ou não? Aquele homem interrompe a sua jornada e ele desce da sua montaria, e ele desce, ele se humilha ao nível de um homem que estava à beira do caminho, ferido, machucado, e estava debaixo de grande opróbrio e vergonha. Mas um bom samaritano decide descer até ele. Glória a Deus. Esse homem decide tirar de suas tralhas, ele decide tirar das suas bolsas óleo e vinho, para passar nas feridas do homem que estava quase morto. Você está comigo? Diga glória a Deus. Depois de fazer este procedimento, aplicando sobre as feridas do homem azeite e vinho, ele coloca o homem sobre a montaria dele, e imagina, aquele homem agora iria ficar cansado, porque ele não poderia estar junto, ele então está caminhando e puxando o animal com um homem que até então parecia morto. É um homem que decidiu servir. Ele conhecia o homem caído? Absolutamente não. Ele sabia quem era, sabia o endereço, se aquele homem era pai ou filho de alguém? Não, ele só sabia que alguém precisava urgentemente de um socorro, de alguém que precisava parar uma jornada para atender alguém que, se permanecesse ali, estaria morto de verdade. Quem está comigo, diga glória a Deus. Lá na hospedaria, ele saca um dinheiro, ele saca 2 denários, e ele vai dizer àquele homem que era o dono da hospedaria: cuide dele para mim. Queridos, preste atenção, aquele problema não era daquele samaritano, mas ele decidiu que aquele homem era a responsabilidade dele. Sim ou não? E ali ele pede para que cuidassem do homem. E ele diz: quando eu voltar, preste atenção nisso, nesse detalhe, quando eu voltar, quando nós olhamos o verso 35, no dia seguinte, tirou 2 denários e entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se em alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Quando eu? Olha só, nós conhecemos essa história e sabemos que o homem foi generoso. Esta é uma história de alguém generosa, alguém que decide ajudar, sim ou não? Mas essa história tem mais do que isso, ela tem segredos espirituais. A revelação bíblica tem muitas camadas, e hoje nós vamos abrir estas camadas para que você entenda o que o Senhor estava falando na parábola do bom samaritano, que não era só sobre um homem generoso, era sobre alguém mais generoso ainda, que nós já conhecemos. Então, nessa história, nós vimos o texto, e no capítulo de número 1 da história da humanidade, existe algo terrível, que é a queda do homem. Sim ou não? Quando Adão pecou, há uma queda da humanidade. Deus não pode mais estar tão presente na vida de Adão, porque ele caiu, porque eles pecaram, e eles foram destituídos da glória de Deus.
A queda do homem ali que sai de Jerusalém, do lugar alto para o lugar baixo, que é Jericó, ele sai do lugar bendito para o lugar maldito, porque Jericó tornou-se uma terra amaldiçoada. Então ele sai de um lugar abençoado e ele segue fazendo a própria vontade, trilhando o próprio caminho, seguindo em direção a Jericó, o lugar que ele não deveria ir. E quantos de nós saímos da presença de Deus para trilhar um caminho que Deus não mandou? Sim ou não? E então, no primeiro capítulo da humanidade, a queda do homem, e o homem cai de sua posição, o homem cai do seu lugar de destaques, o homem que era filho agora é criatura. A terra torna-se maldita por causa do homem. Nascem espinhos agora, abrolhos agora. Ervas daninhas nascem numa terra que tudo era perfeito, tudo estava em perfeita harmonia, mas o pecado traz maldição sobre a terra. Deus, para não amaldiçoar Adão completamente, ele amaldiçoou a terra. Você está aí ou não? No capítulo 2 da história da humanidade, este homem é roubado. Lá no Éden, Adão foi roubado, perdeu paternidade, perdeu a glória de Deus, perdeu a presença de Deus, e o homem caiu. O ladrão que mata, rouba e destrói, este homem é roubado por um inimigo que toma tudo dele e o deixa meio morto. Queridos, quando Satanás ele foca numa pessoa, ele vai tentar de tudo para colocar a pessoa num estado de morte. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. O homem agora está desguarnecido, ele está debaixo de maldição. Adão está debaixo de maldição, e este homem caído à beira do caminho é uma simbologia de o Adão caído, do homem caído. Quem está entendendo? Aquele homem perdeu tudo que tinha. Assim como Adão também perdeu o paraíso, ele foi expulso, sua família foi expulsa. O homem perdeu a glória de Deus, queridos. Quando nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos tudo. A única coisa nesta vida que você não pode perder é a presença de Deus. Quem está aí? Aquele homem, ele está ali, e no terceiro capítulo da história da humanidade, é quando Deus dá a lei que confronta o pecado, o nosso pecado, mas que ainda nos deixa expostos à condenação. Aquele homem estava exposto, e aí quando nós vamos para o quarto capítulo da história da humanidade, quem está comigo diga amém. De repente surge um homem improvável, um herói improvável, o bom samaritano. Queridos, quando nós não tínhamos mais possibilidades, quando Satanás pensou que nós já estávamos completamente destruídos, quando Satanás percebeu que não havia possibilidade nenhuma de que nós pudéssemos nos salvar, de repente chega Jesus Cristo, aleluia. Ele desce da glória do Pai, ele vem de encontro a nós que estávamos quase mortos, nós que estávamos à beira, nós não estávamos no caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Aquele que não está em Cristo está fora do caminho, está à beira do caminho. Mas quando Jesus vem, ele nos dá a oportunidade. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que aquele homem faz? Ele tira um homem, Yohanan, da beira do caminho e coloca de novo no caminho. O sacrifício de Jesus fez isso comigo e com você. Você está aí ou não? E quando de repente
Aquele homem ignorado pelos homens, pelo sacerdote, pelo levita, desvalorizado por todos, mas alguém desceu da sua posição, alguém desceu de sua jornada e falou assim: esse homem importa. Aquele homem parou a sua viagem porque aquele homem para ele importava. Não sabia o nome, não sabia endereço, não sabia nada dele, mas a vida de um homem importava. Aquele homem desce até o nível mais baixo, onde os homens feridos estão. Jesus desceu ao nível mais baixo, onde os homens e mulheres e famílias feridos estavam. Mas ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Lá no Éden nós caímos, perdemos paternidade, mas aí ele volta assim e apresenta alguém que até então ninguém conhecia, porque todos conheciam Deus como Deus, mas de repente ele apresenta o Pai. Você está aí ou não? Ele apresenta para nós de novo paternidade. Querido, eu não sei se você teve uma boa paternidade, eu não sei se você sofreu de orfandade, eu não sei como foi que você foi criado ou criada, mas eu sei de uma coisa: quando os discípulos pedem para Jesus, ensina-nos a orar, aí ele fala assim: vai ser uma boa oportunidade para eu apresentar o Pai para eles. Ele diz assim: quando vocês forem orar, lá em Mateus 6, orem assim: Pai Nosso. Ele poderia falar assim: Pai meu, não, Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Queridos, e ele começa a apresentar ao Pai de forma tão genuína. E então, querido, Jesus veio não apenas para que o seu sacrifício nos salvasse, mas para nos dar de novo paternidade. A falta da paternidade tem destruído casamentos, tem destruído famílias, tem destruído a sociedade, porque um homem que não teve um bom relacionamento com o Pai, vai ter dificuldade para ter um relacionamento com o Pai dos céus, porque vão colocá-lo na mesma medida dos outros que erraram e falharam com eles. Este homem tira óleo, vinho, e ali o que representa isso, representam duas coisas extraordinárias para nós como cristãos. Aquele vinho derramado nas feridas daquele homem à beira do caminho é a representação do sangue de Jesus. Aquele azeite, aquele óleo derramado nas feridas daquele homem é uma tipificação do Espírito Santo de Deus. Você está aí ou não? Ele aplica sobre as nossas feridas e nos cura e nos põe de volta. E nós, no 4º capítulo da história da humanidade, que é o capítulo da restauração, ele pega este homem e leva para a hospedagem. Por quê? Porque não basta este homem estar protegido, ele precisa ser curado. Nós entramos na igreja e aqui nós estamos protegidos, mas aqui também é um lugar onde o sangue de Jesus e o azeite do Espírito traz cura para a nossa alma e para o nosso corpo. Aquele bom samaritano é Jesus Cristo apresentado a cada um de nós como igreja. E aquele que estava todo ferido e assolado e quase morto pelo diabo, e eu quero que você entenda que esta hospedagem é a igreja. Quando nós estamos aqui, parece que é apenas um prédio. Não, querido, é um ambiente de proteção. Glória a Deus ou não? Eu não preciso de igreja. Todos precisamos de um lugar para congregar. Por quê? Porque aqui é o lugar que o Senhor nos confronta, é aqui o lugar que o Senhor nos ensina, aqui é o lugar que o Senhor nos treina. Por quê? Porque aqui também é um lugar que nos nutre, porque lá fora a guerra é pesada demais. Mas aqui nós somos treinados para um combate, somos nutridos para o combate. E lá fora, quando a gente sai, a gente está fortalecido. Você entra aqui muitas vezes igual um gatinho, miau,
mas quando você sai daqui, uau! Porque a unção do leão, irmão. Você está aí ou não? Você já percebeu que às vezes, diante de algumas situações, que se você não estivesse nutrido, você ficaria atemorizado, amedrontado, mas quando você é cheio do Espírito Santo, pode vir a prova, pode vir a dificuldade, pode vir a muralha, pode vir o inimigo, pode vir o que for, pode colocar na fornalha 7 vezes acesa, pode nos colocar na cova dos leões. Nós sabemos que muitas vezes Deus não vai impedir que a gente entre em situações, mas Ele estará conosco lá dentro. Quem está aí, diga glória a Deus. E quando esse homem, Jesus Cristo, nos traz para a igreja, é para a proteção. E quem é o homem que é o dono da hospedagem? O Espírito Santo. Você está aí ou não? E é o Espírito Santo que vai continuar cuidando da gente aqui dentro. E aí, obviamente, o Espírito Santo vai falar dentro de você, mas vai usar alguém também para falar com você. Você está aí ou não? E então, o bom samaritano, ele deixa aquele homem e diz assim, ó: cuide dele, fortaleça-o, renova ele precisa se recompor, ele precisa ser restaurado. E nós estamos vivendo um capítulo lindo, que é o capítulo da igreja, ou a dispensação da graça. E Jesus traz, queridos, quantos doentes que entram pelas portas, quantos homens e mulheres não recebem um renovo neste lugar, quantos casamentos restaurados neste lugar, quantas vidas espirituais restauradas, quantas saúdes restauradas neste lugar. Nesta casa nós já vimos morto ressuscitar, nós já vimos pessoas sendo curadas de câncer, nós já vimos pessoas sendo curadas de HIV, nós já vimos tantas coisas aqui dentro. Por quê? Porque aquele que cura está aqui para restaurar todas as áreas da nossa vida. Aleluia! Quantos milagres eu tenho testemunhado e tenho visto neste lugar, queridos. Você está aí ou não? Então este é o tempo da igreja, é o tempo da dispensação da graça. E quem é que nos auxilia todo dia? O Paracleto, o Espírito Santo. Irmãos, quando eu olho esse texto, eu fico pensando que Jesus pega a gente pelo caminho, ferido, assolado, humilhado, e Ele coloca a gente aqui dentro. Sabe o que eu acho mais maravilhoso da igreja? É que nós, embora diferentes, uns mais morenos, uns mais cabeludos como eu, uns menos, mas nós estamos aqui, queridos, preste atenção, foquem aqui. Mas nós estamos aqui, sendo ajustados todo o tempo, curados para curar. O lema nosso é assim: fazendo crescer o lugar que nos faz crescer. Nós entramos aqui, nós estamos no nível, mas de repente nós vamos ouvindo a palavra, nós vamos sendo confrontados pela palavra, vamos sendo treinados pela palavra. De repente, quando você olha, você já está no outro nível. É ou não é verdade? Quando você olha, você já sabe muito mais. De repente você olha, você já está aconselhando alguém. De repente você percebe que você está orando por alguém. De repente você percebe, você já está numa outra dimensão. Por quê? Na medida que você vai ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim ou não? Então, nós estamos aqui e o Espírito Santo cuida de nós. Ele nos restaura em todas as áreas da nossa vida. Porque o Espírito Santo é aquele que convence e consola, mas é a igreja que cuida dos feridos e resgatados das mãos do diabo. Esta não é uma casa de outra coisa que não seja uma casa de restauração, de salvação, de libertação, de cura. Olha para alguém e diga assim: você está num lugar de restauração. Nós estamos num tempo, queridos, que a igreja está sendo ridicularizada, está sendo atacada,
Por quê? Por causa dos maus pastores. Tem pastores canalha? Tem um monte. Por isso, o dia que você tiver que escolher uma igreja para você estar, ore e fale: Deus, aonde o Senhor quer que eu esteja? É claro, você não vai encontrar uma igreja perfeita. Teve um dia que uma irmã chegou para mim e falou assim: não, apóstolo, eu vou sair porque aqui tem alguns problemas e tal. Eu falei: ó, irmã, deixa eu falar uma coisa, que tem um monte de problema mesmo. Só que o dia que a irmã encontrar a igreja perfeita, a senhora sai de lá, que senão vai estragar a igreja. Você está aí ou não? Porque nós somos imperfeitos. Nós somos uns cuidando dos outros. Tem um que está na UTI, tem um que já está na enfermaria, tem um que está mancando, mas aí tem um que já está restaurado, já está cuidando dos outros. Isso é igreja, irmão. Não é lugar de gente perfeita, é lugar de ser aperfeiçoado. O que o Senhor disse para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, na medida, Abraão, que você for caminhando comigo, eu vou te aperfeiçoando, eu vou te curando, eu vou te restaurando, eu vou te libertando. Quando você pensar que não, você já vai ser meu amigo. E no final o que acontece? Deus chama Abraão de quê? De amigo. Você está aí ou não? Porque um verdadeiro amigo vai falando com a gente o quê? O que a gente precisa, não o que a gente gostaria. Ah, não, mas dói tanto a verdade, mas a verdade então pronto, vai doer, mas vai libertar. Fala para alguém: vai doer, mas vai libertar. Você está aí ou não? Então, amados, eu quero continuar orando para que a gente continue sendo essa casa de cura, de acolhimento, de restauração, apesar de nós, apesar dos meus defeitos, apesar dos defeitos da bispa, apesar dos seus defeitos. Mas aí a gente vai ajudando um ao outro. É ou não é verdade? Você percebe que você está melhor do que quando você começou aqui? Chegou mancando, já está melhorzinho. E tem uns que chegam andando aí, vai ficar mancando. Por quê? Porque tem gente, irmão, que é como Jacó, tem que ter uma marca. Aleluia. Jacó estava andando do jeito dele, na plataforma dele, do jeito que ele queria. Mas de repente, no Val de Jaboque, Deus coloca uma marca na coxa dele. Aí ele sai de lá mancando. Sai mancando, mas sai na minha presença. Porque quando você estava andando direitinho, ô Jacó, você estava fazendo do seu jeito, estava fazendo tudo errado. Mas agora você vai depender de mim. Querido, tem gente aqui nesta igreja que Deus está falando: você precisa depender mais de mim e menos de você. Você precisa precisar mais dos meus recursos do que dos seus recursos. Porque quando você tem muito recurso, você fala: qualquer coisa eu dependo do meu recurso. Ei, Deus está falando assim, ó: tem recursos do céu que o dinheiro não compra. Quem está aí, diga glória a Deus. Eu creio que nós ainda seremos um lugar mais amistoso. Eu sei que nós seremos um ambiente mais acolhedor. Mas eu sei também que esta vai ser uma casa de novos começos. E essa casa é você. Você está aí ou não? Queridos, eu tenho notado que todas as pessoas que entram nesta casa de coração aberto, Deus tem estabelecido novos começos. Deus tem realinhado destinos aqui. Por quê? Porque Ele não resiste a um coração quebrantado. Sabe qual é o melhor momento com Deus? Quando você fala: Deus, não tem jeito, agora é só o Senhor. Você poderia colocar a sua vida quando tudo está bem, mas aí você decide colocar quando tudo está mal. Ele fala assim: então deixa comigo, que agora eu ajusto teu ponteiro, eu ajusto tua vida, eu ajusto tua trajetória. Queridos, você sabia que quando um avião sai de um aeroporto para outro, se ele errar 1 grau, ele vai parar totalmente fora da cidade que ele iria? Mas apóstolo, é 1 grau, é nada, é pouquíssimo, é pouco. Mas 1 grau, na medida que você vai gerando abertura, vai parando de um lugar que não era para chegar. Sabe o que Deus está falando? Comece a acertar os pequenos graus da tua vida. Porque um pequeno grau aqui parece pequeno, mas na medida que você anda, ó, você vai saindo da rota, você vai saindo da direção de Deus. E em nome de Jesus,
aquele homem que saiu de Jerusalém para Jericó, ele dependia dele mesmo, mas de repente ele não pode fazer mais nada por ele mesmo, ele agora depende de alguém que precisa colocá-lo num cavalo e colocá-lo na hospedagem. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas há um Jesus que restaura do alto da tua cabeça a planta dos pés, há um Jesus que restaura teu coração, tua alma, teus sentimentos, a tua vida profissional, tua vida ministerial. Ei, há um Deus falando assim: você está num lugar que te restaura de dentro para fora. Oh! Olhe para alguém e diga: Deus está estabelecendo novos começos para a sua vida, para a sua casa, para a sua vida emocional, para o seu ministério. Se prepara para um novo começo. Mas apóstolo Júnior, nós estamos já no dia 7 de dezembro, acabou o dia, mas para o tempo de Deus, no tempo aion de Deus, não tem tempo de relógio que possa impedi-lo. Deus está no aion, irmãos. Deus não está no cronos, ele até se movimenta no cronos, mas ele está lá no aion, falando assim: ó, eu tenho controle de tudo, se você depender de mim, você vai ver onde eu vou colocar você, num novo começo. Aquele homem recebeu uma graça de Deus de receber o encontro de um homem bom, de um bom samaritano. Eu e você não merecíamos termos sido salvos, mas nós encontramos aquele que é bom. E embora o moço rico, quando ele se encontra com Jesus, ele vai indagar Jesus, dizendo: o que eu posso fazer para herdar a salvação? Sabe o que aquele jovem está dizendo? O que eu posso fazer de mim mesmo para ser salvo? Nada. Aí ele chama Jesus de bom, e Jesus fala assim: eu não sou bom, bom é meu Pai. O que Jesus entendia? Que bom é quando termina. Sim ou não? Você só é bom depois que você termina. Porque quantas coisas você tem deixado pela beira do caminho? Ministério à beira do caminho, relacionamento à beira do caminho, faculdade à beira do caminho, relacionamentos à beira do caminho, vida espiritual pelo meio do caminho. Por quê? Porque você está priorizando tudo, menos a presença. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode levantar a mão e dizer assim: Senhor, faz de mim um ambiente propício para a tua glória. Queridos, esta é uma casa de acolhimento. Só que esta não é só uma missão do apóstolo, da bispa e dos pastores, obreiros da igreja. Esta é uma missão de todos nós. Eu já contei para você o testemunho da primeira oportunidade que eu tive de entrar numa igreja. Eu estava muito mal. Eu trabalhava na aviação e eu estava num hotel lá em Campinas, e eu estava muito mal. Eu estava com muito vazio espiritual. E eu disse naquele dia: eu vou encontrar uma igreja para ver se Deus fala comigo. E aí, irmão, eu cheguei, já contei esse testemunho aqui na igreja. Sentei já sentando no lugar errado, porque eu não sabia que não podia misturar homem com mulher. Já sentei errado, já levei bronca logo na chegada. Fiquei eu assentado num banco de madeira lá, e encheu a igreja, só eu fiquei num banco enorme daquele. Falei: meu Deus, a coisa está feia para o meu lado mesmo. Nem o povo da igreja que é sentado do meu lado, eu estou feio mesmo na foto. Voltei. E Deus falou comigo lá no hotel, por uma Bíblia que eu encontrei lá. Eu abri a Bíblia em João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu disse: tem chance para mim ainda. Eu estava no auge da minha carreira profissional, eu tinha tudo que um homem poderia ter, mas eu estava vazio. Eu estava à beira do caminho. Mas de repente, o bom samaritano, o bom Jesus me encontrou no lugar que a religião não me encontrou. Você está aí ou não? E eu entendi, queridos,
que eu não merecia, mas Ele estava me colocando a partir daquele dia no caminho. O versículo 35 revela para nós algo muito profundo. Ele diz: quando eu voltar, quando eu, ele diz assim: cuide dele, porque quando eu voltar, isso aqui é Jesus falando, eu vou para o Pai, vou preparar moradas, e quando as moradas estiverem prontas, eu voltarei para buscar vocês para mim mesmo. Olha o bom samaritano anunciando Jesus lá. Olha Jesus falando aqui, um capítulo urgente e iminente. Jesus Cristo vai voltar. A Santa Ceia, você percebe que quando nós falamos da ceia, até que Ele venha, que você faça isso, que você coma, que você beba, até que Ele, tudo que Ele disse aconteceu, e esta promessa que Ele disse que Ele voltará, também acontecerá. Um capítulo urgente, é um capítulo que está para acontecer. Eu não sei se nós estamos na primeira ou na segunda página do fim do nosso capítulo como igreja, mas eu sei que a igreja tem mais de 2000 anos. Quantos denários aquele homem deixou na hospedaria? 2 denários. Cada denário equivalia a 1 dia de trabalho. Ele deixou quantos denários? A Bíblia diz que 1 dia para Deus é como... Se ele deixou quantos denários? Vamos pensar. Obviamente Jesus disse que esta informação só o Pai tem, mas vamos pensar. É claro que Deus é ilógico, mas vamos pensar. Se 2 denários e cada denário equivale a 1 dia, e cada dia 1000 anos, nós já estamos em 2020 indo para 26, ou seja, eu não sei em que ambiente nós estamos da página do fim. Eu só sei de uma coisa: já fiz isso outro dia, vou fazer de novo. Essa parte aqui, final, ó, é o último livro da Bíblia, é Apocalipse. Tudo isso aqui atrás já aconteceu, ó o pouquinho que falta, ó. Você está aí ou não? E nós não podemos estar desapercebidos, porque Ele disse que Ele voltaria. Quando Paulo escreve ao povo de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 4, ele vai dizer algo muito precioso, e eu já caminho para encerramento. Ele vai dizer assim, ó, versículo 4, capítulo 4, versículo 13: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, que nós, os vivos, que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Os que morreram em Cristo, que não foram arrebatados, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois a igreja que ficar resiliente contra o pecado, contra a besta, contra o falso profeta, vai ser arrebatada aos céus. Queridos, um dia nós receberemos um corpo glorificado e uma pedrinha branca com um novo nome. Não, lá você não vai ser conhecido pelo nome que você tem aqui, não. Lá é outro nome.
E para os carecas, lá não vai ter careca. Você está aí ou não? Ah, mas meu cabelo aqui eu tenho que chapinhar. Lá não vai precisar usar chapinha mais, mulherada, glória a Deus. Não vai precisar fazer luz, sabe por quê? Porque a luz de Deus vai iluminar e aquecer todos nós. Você está aí ou não? Queridos, lá não haverá mais morte, nem dor, nem opróbrio, nem vergonha, nem humilhação. Sabe por quê? Porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas para isso, eu e você precisamos ficar firmes, inabaláveis no caminho, não à beira do caminho. Você está aí ou não? Apóstolo Júnior, quando a gente morre, a gente sabe que morreu, sabe como? Sabe Lázaro e o rico? Ambos morreram, mas eles tinham consciência, tanto que o homem que estava condenado vai dizer assim: pede para que Lázaro refresque a minha língua, gotejando um pouco de água na minha língua. Ele diz: isso é impossível, porque há um abismo entre você e ele, de modo que os que estão condenados ficarão condenados para sempre, e os que estão salvos na eternidade permanecerão salvos para sempre. Mas há uma consciência. Por quê? Porque o rico vai dizer assim para Abraão: mande alguém dos profetas, ou ressuscite o morto, porque lá embaixo eu tenho 5 irmãos. Quantos irmãos? Mas ele está morto, mas ele tem consciência. Ele não consegue ver quem está na terra, mas ele tem consciência de que alguém ficou lá, fazendo tudo errado, enganando, mentindo, trapaceando. Mas aí ele fala assim: pede para alguém. Ele diz assim: lá embaixo eles têm os profetas, que eles ouçam os profetas. Nós seremos indesculpáveis diante de Deus, queridos. Não vai ter desculpas. Um dia eu estive em Jerusalém, e dos lugares que mais me impactaram, o primeiro foi o Monte das Oliveiras, que eu já entrei lá chorando. Que atmosfera é aquela? E depois, quando eu cheguei no Jardim do Sepulcro, que eu vi aquela pedra aberta e uma porta escrita assim: He is not here. Ele não está aqui. Você está aí ou não? Sabe por que ele não está lá? Porque ele está preparando moradas para mim e para você. Sabe por que ele está lá na eternidade? Para que nós possamos ser fortalecidos todo dia, e por isso o Espírito Santo está aqui. E eu quero te dizer, para encerrar essa palavra, eu não sei como você tem andado na sua vida, eu não sei quais são as escolhas que você tem feito, mas eu quero te chamar a atenção: Jesus está voltando. Ah, apóstolo, eu não gosto de palavra de Jesus voltando. Não, querido, você gostando ou não gostando, ele virá e não tardará. Esta é a palavra genuína do Evangelho. Você está aí ou não? Nós precisamos com urgência buscá-lo de todo o nosso coração. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que se nós esperarmos de Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Ah, apóstolo, eu quero um carro novo. Você merece um carro novo? Claro que sim. Eu mereço uma casa nova? Merece, claro que sim. Eu mereço novos móveis? Claro que você merece. Mas uma coisa é certa: tudo isto é vaidade. Eu e você precisamos buscar as coisas do alto com urgência. Aquele homem que caiu à beira do caminho, se um bom samaritano não o tivesse resgatado, ele teria morrido. Se Jesus não tivesse resgatado a mim, a você, eu e você teríamos descido direto para o inferno. Sabe por que tantos homens levantaram a voz e disseram: desça daí, para Jesus? Porque se Jesus descesse daquela cruz, eu e você desceríamos direto para o inferno.
mas Ele olha para todos nós e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. Eu e você estamos aqui hoje, queridos, não é porque a gente é bom, não é porque a gente é maravilhoso, não é porque a gente é inteligente, não é porque a gente tem sabedoria, não é porque a gente tem um bom cargo. Nós estamos aqui porque nós fomos alcançados por aquele que é bom, por aquele que nos amou independente de nós, aquele que nos salvou independente do nosso estado ou do nosso estágio de vida, independente das escolhas que fizemos ao longo de uma trajetória de vida. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, aquele homem percebeu alguém que estava à beira do caminho, assim como o Senhor percebeu a mim e a você, quando nós ainda não estávamos no caminho, mas Ele está aqui para dizer: permanece no caminho, permanece na minha presença, permanece me buscando de todo o teu coração. Queridos, eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei quais os níveis de luta, de problema, de situações que você tem enfrentado, mas você está aqui, e alguém que é bom o suficiente, que te ama o suficiente para te dizer: eu estou tirando você de onde você estava, ferido, ferida, machucado, machucada, roubado, roubada, e eu estou te colocando de volta no caminho. Você está aí ou não? Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos com urgência nos lembrar daquilo que Jesus disse. Senhor, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me percebes. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Se eu estou no Pai, Ele está em mim, Filipe. Ah, queridos, hoje de manhã eu dei o meu testemunho de vida, ou de morte, não sei. No culto de batismo disse para o povo: um dia eu morri de verdade, irmão. Passei por uma cirurgia com 24 anos de idade e morri na sala de cirurgia. Eu só sei que eu estava num lugar tão maravilhoso, e eu sei por que eu estava num lugar maravilhoso, porque quando eu estava no corredor, indo para o hospital, e uma palavra caía na minha mente: você só tem 1% de chance de sair vivo, só tem 1%, eu disse 99% há uma chance de eu morrer, e só tem 1%, e naquele dia eu disse: se os Deus dos crentes me salvar dessa, e aí naquela sala de cirurgia eu morri, e eu fui parar num lugar tão lindo, eu fui parar num lugar tão maravilhoso, e eu estava muito alegre ali, e de repente um homem grande, alto, forte, tão grande, e eu não conseguia ver o rosto dele, e ele falava comigo, ele não abria a boca, ele falava só no pensamento, e eu ouvia o que ele falava, e ele ouvia o que eu pensava, e ele falava assim: você vai ter que voltar. Eu disse: Senhor, mas está tão bom aqui. É porque a obra que eu tenho na tua vida lá embaixo não terminou ainda. E aí naquele dia eu sei que com um raio, uma velocidade que eu não posso explicar para você, era como se alguém tivesse me transportado assim, num alto nível de velocidade, que eu não conseguia ver o que passava, e de repente eu estava na sala de cirurgia, vendo os médicos me desfibrilarem. Eu falei: mas aquele sou eu, mas eu estou aqui, como é que eles... Isso não é espiritismo não, tá, irmãos? Em nome de Jesus, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. É isso que a Bíblia diz. E eu só sei que eu voltei, e eu me lembro que havia uma tesoura que os médicos estavam me operando, e na medida que eles foram me desfibrilando, a tesoura caiu de cima da minha barriga e caiu no chão. Quando eu voltei, eu comentei para o médico, eu falei assim: doutor, eu vi o que vocês estavam fazendo, estava tantas pessoas do lado tal, tantos de... Falei: rapaz, você estava... é impossível, você estava
estava sedado, sedação geral. Mas eu vi, o senhor estava fazendo isso, e o médico tal estava me desfibrilando. Não pode ser. Falei, inclusive caiu uma tesoura de cima da minha barriga. Aí o médico olhou para o outro e falou assim: caiu mesmo. Como que você viu isso? Eu não sei, mas que caiu a tesoura de cima de você, caiu mesmo. Com isso eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, a vida não termina neste século. Algo que nos aguarda na eternidade. Há moradas que Jesus disse: eu vou para o Pai, vou preparar moradas, e quando elas estiverem prontas, eu voltarei para vocês mesmos. Se você entendesse, querido, o nível do amor de Jesus pela tua vida. Aquele samaritano não conhecia aquele homem, mas ele foi impelido por um amor incondicional. Foi por este amor que Jesus nos salvou. Ele nos viu em nossos delitos e Ele nos salvou à beira do caminho. Eu fiz 50 anos esse ano, e eu glorifiquei muito a Deus, porque eu já perdi as contas de quantas mensagens eu preguei. Eu já perdi as contas de quantas pessoas eu já desci as águas do batismo. Eu já perdi as contas de quantas pessoas eu anunciei o nome de Jesus. O meu pai faleceu em 2009, mas ele morreu, mas Jesus o salvou primeiro. Eu consegui levar Jesus na minha casa para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, para as minhas irmãs. E eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor vai te encorajar a falar do Evangelho. Não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Você não está aqui por acaso, meu irmão. Um dia o grande samaritano, o grande Senhor, ele desceu das alturas. Ele se humilhou em forma de homem e habitou entre nós. Anunciou o Pai, anunciou o reino, e é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite, porque apesar de nós, queridos, nós fomos salvos por ele. Lá naquela cruz, Jesus decididamente morreu por você e por mim. Lá naquela cruz ele olhou homens e mulheres como eu e você, que merecíamos o inferno e recebemos os céus, que merecíamos a morte e recebemos vida e vida eterna, que merecíamos não ter paternidade, mas Ele decidiu nos dar um Pai, que não apenas está no céu, mas está em nós. Quando Adão, querido, pecou lá naquele Éden, ele foi expulso. O pai não podia mais se achegar a ele, porque a glória do pai o mataria. Acontece que um dia, numa orientação que Deus deu a Moisés, fala para ele assim: você vai construir o Santo dos Santos e você vai colocar uma cortina espessa, de modo que somente o sumo sacerdote de ano em ano vai entrar lá para expiação dos pecados. Essa mesma cortina que media praticamente a espessura de uma mão aberta de um homem, quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a Bíblia diz que do alto a baixo aquele véu se rasgou. Sabe o que aquele véu representava, Luiz? Aquele véu representava que nós não podíamos chegar a ele, nem ele a nós, sempre distante, para que a sua glória não nos consumisse. E então, quando aquele véu é rasgado, o Pai, que até então estava longe de nós, que não podia mais se achegar a nós, porque um véu que era o nosso pecado nos separava dele. Mas de repente, quando Jesus entrega e ele diz: Tetelestai, está consumado, o véu se rasga do alto a baixo.
E o pai, que até então não podia mais se aproximar, ele diz assim: agora eu fiquei tão longe deles, e eu amo tanto, mas tanto esses meus filhos e filhas, que agora, por meio do meu espírito, eu não vou visitá-los, não, eu vou morar dentro deles. O véu se rasga e o pai, irmão, vem para dentro. O pai que não podia, que passou anos longe, ele fala assim: agora eu senti tanto tua falta, que agora, por meio do meu espírito, você vai ser o templo do meu espírito, e eu vou estar dentro de você. O véu se rasgou e o pai pulou para dentro, irmão. Que amor é esse? Que amor extraordinário é esse? Jesus deu a sua vida por mim e por você. Isso é extraordinário. O que o bom samaritano disse: eu vou, mas eu... Jesus disse o quê? Eu vou, mas eu... Você está entendendo, sim ou não? Um dia ele voltará. Vou contar para você uma experiência que eu tive no quarto um dia. Eu falei: Deus, Jesus, eu queria só tocar no teu dedão do pé, só já estava bom, não queria nem te ver, nós estamos para não morrer, né? E eu fiquei madrugadas e madrugadas orando: Deus, queria só pegar só no dedão, só no Jesus. Lá vai eu, irmão, fazer, orar, e falei: Deus, queria só. E eu encerro aqui, contando esse testemunho para você. Numa bela de uma madrugada lá em São Paulo, estou eu lá orando e falando: Senhor, eu queria só tocar só no dedão do teu pé. Irmão, de repente se aproxima um homem de mim, lá no meu quarto, e ele fala assim: toca. Rapaz, eu fiquei uma mistura de medo e alegria ao mesmo tempo, e eu estava com a minha cara no pó, e fui estendendo a mão assim, até que eu toquei no dedão do pé. Aí veio o medo, falei: Senhor, eu abro a mão, abro o olho e saio correndo. Não, eu pedi isso, então eu vou. Uma presença de Deus. Aquela presença fui tomado de uma alegria tão extraordinária. Só que aquele Senhor que eu pedi para estar lá foi embora, irmão. E quando eu olhei a minha mão, irmãos, ela brilhava igual essa lâmpada. Aí eu fiquei com medo. Meu Deus, e agora? O que está acontecendo com a minha mão? Olhei a minha mão pingando óleo, sem eu ter colocado. Fui no banheiro rapidamente para passar sabonete para limpar aquele óleo, porque eu estava com medo, porque pingava óleo da minha mão o tempo todo. Falei: Jesus. Ele falou assim: filho, não tem como você lavar isso com sabonete, porque isso transcende o entendimento dos homens. Preste atenção, o Senhor está aqui hoje, mas eu quero te pedir algo: não deixe Ele aqui, leve Ele para a tua casa, leve Ele para as suas decisões da segunda, da terça-feira, leve Ele para o seu trabalho, leve Ele para o seu casamento, leve Ele para o seu relacionamento, leve Ele. Onde não tiver lugar para Ele, não entre também. Qualquer coisa que você for fazer sem a presença dEle, recue, não vá, não siga, não abra. O Senhor me disse: eu vou dar uma sensibilidade ao coração da minha igreja, para perceber a minha presença, e a minha presença vai abrir ambientes para eles, e eles entrarão em lugares que nunca entraram, e chegarão onde nunca chegaram, por causa da presença. Essa presença vai mudar cenários da tua vida, essa presença vai te dar novos começos. Preste atenção, todos os homens e todas as mulheres que decidiram entregar a sua vida, eu não estou falando de você levantar a mão e dizer, eu estou falando de uma vida com Ele, nunca mais foram as mesmas pessoas.
nunca mais pensaram igual, nunca mais falaram igual, nunca mais reagiram igual. E eu profetizo que teu nível de reação vai mudar, o teu nível de palavra vai mudar, o teu nível de relacionamento vai mudar, o teu nível de decisões vai mudar hoje, agora. Por quê? Porque o Senhor me disse: eu estou dando a eles a oportunidade de um novo começo, de uma nova história, de um novo destino. Eu não sei quais as áreas da tua vida que estavam quase mortas. Eu não sei quais as áreas da tua vida que estavam à beira do caminho. Mas eu sei de uma coisa: a todo aquele que Jesus se aproximou, nunca mais foi o mesmo. Eu sei, queridos, que o que o Senhor tem feito em minha vida, em minha casa, em minha família, porque nós decidimos não deixá-lo na beira do caminho. Nós decidimos que nada vai ficar à beira do caminho. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Senhor me mostra que muitas coisas da área da tua vida ficaram à beira do caminho. Relacionamentos de paternidade, relacionamentos como igreja. Há pessoas aqui que, por causa de sentimentos, de mágoas, deixaram pessoas à beira do caminho. Talvez um parente, talvez alguém que você aprecia. Em nome de Jesus, assim como o Senhor não te deixou à beira do caminho, não deixe nada à beira do caminho, querido. Nós estamos em tempo de transição para um novo ano. Não deixe nada à beira do caminho. Tem algo para ser definido, defina. Tem algo para ser resolvido, resolva. Tem alguma pendência, pegue essa pendência e coloque ela no caminho. Senhor, não vai ficar pendência nenhuma no caminho. Não vai ficar pendência nenhuma de 2025 para 2026, porque Deus está nos dando uma palavra: eu vou dar a vocês novos começos. Aquele homem que estava quase morto ali, ele teve a oportunidade de um novo começo, porque ele estava quase morto. Mas um homem que se aproximou percebeu que o coração parece que está morto, mas ainda está vivo. A respiração está bem fraca, mas ainda está vivo. Tem áreas da tua vida que pareciam que estavam mortas, mas Deus está falando: só parece, porque eu estou dando vida a áreas da tua vida que estavam parecendo quase mortas. Mas há um sopro, eu ouço um sopro do trono de Deus sobre esta casa nesta noite. Um sopro que traz vida sobre áreas da tua vida que estavam quase mortas. E o Deus que me pegou morto e me trouxe de volta está falando o que dirá para você que só parece que está quase morto. E eu profetizo vida nas áreas que estavam mortas da tua vida agora. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei de uma coisa: nós servimos um Deus que traz de volta a vida. Se ponha de pé, por favor. Eu não sei os níveis de luta que você tem enfrentado, mas eu conheço um Deus que traz vida. Sabe esse vazio aí do teu coração? Sabe, apóstolo, eu conheço tanta gente, eu sei de tantos lugares, eu já fui em tantos lugares, mas parece que o vazio parece que fica cada vez maior. Tem áreas da tua vida que estava quase morta. Tem áreas da tua vida que estavam já no balão de oxigênio. Tem áreas da tua vida que já estavam no desfibrilador.
Jesus foi lá e falou assim: ei, eu estou te dando vida de novo. Eu estou dando vida para o teu ministério, pro teu casamento, para a vida dos teus filhos, para a tua vida profissional. Ei, sabe de uma coisa que Deus me mostra? Sonhos de pessoas que falam: não vou nem sonhar mais, porque não tem jeito. E Deus está falando assim: ei, eu estou trazendo de volta seus sonhos para você. Estou colocando na tua mão um novo começo. Talvez você entrou numa igreja que você se decepcionou e você diz: não, igreja, sabe, eu não vou dar uma oportunidade para ninguém não, sabe, agora sou eu e Deus e nada mais. Ei, o Senhor está falando assim: você precisa de uma casa de hospedagem. Você não pode mais andar sozinho. Você não pode mais andar no seu próprio caminho, fazendo a sua própria vontade. Você tem que seguir o meu. E no meu você vai ser confrontado muitas vezes, mas eu vou continuar te dando vida. Vou continuar restaurando tua história. Preste bem atenção. Esta palavra vai trazer vida sobre áreas que estavam quase mortas da tua vida. Se um homem que não conhecia aquele homem deu àquele homem a oportunidade de vida, imagina um Jesus que conhece você por dentro, que conhece você no mais íntimo e profundo. Feche os teus olhos.